Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o zagueiro aí, no caso o paraguaio, que joga no América do México, o Bruno Valdez, que pode assim assinar com o Cruzeiro para a próxima temporada. Quero trazer aqui algumas atualizações dessa negociação, que não seria fácil nem barata, mas tem tido alguns avanços interessantes para a torcida do Cruzeiro. Além disso, sobre o atacante Merentiel do Palmeiras, que é uma das opções para o Cruzeiro no próximo ano e, no caso, teria boas chances desse negócio acabar acontecendo. Será que é um bom jogador? Teria um salário elevado? Quero comentar aqui com vocês. Além disso, quero falar também sobre o caso envolvendo um lateral esquerdo, sobre algumas opções que o Cruzeiro tem encontrado no mercado, mas sempre com muita dificuldade, O Cruzeiro deve buscar ainda nessa posição de lateral esquerdo mais uma peça para a próxima temporada, e até um dos nomes que estava sendo monitorado pelo Cruzeiro, um já definiu seu futuro e o outro que eu quero comentar aqui no vídeo, tendo o contrato renovado por mais 2 temporadas. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações para continuar recebendo mais atualizações como essa de vídeos novos que sair aqui no canal do YouTube. Então, deixar seu like, comentar aqui embaixo também para me ajudar no algoritmo, sem dúvidas vai me ajudar demais. Caso você queira me seguir no meu perfil pessoal lá no Instagram, eu vou deixar aqui na tela, gustavo.crz, vai lá conferir. E o link também aqui embaixo do Instagram do Cruzeiro News, Cruzeiro News 21. Estamos quase chegando aí a 34 mil inscritos, então conto com a ajuda de vocês. Lá no Instagram, no caso, e aqui no YouTube a 37 mil. Antes de dar uma sequência, tem um outro recado aqui, da Sportpix.clube, caixa de apostas esportivas que está com boas cotações para os duelos, no caso do futebol europeu. Nessa quarta-feira tem várias partidas bem interessantes da volta do campeonato francês. Por exemplo, aí tem um jogo entre Paris Saint-Germain e Estrasburgo às 5 horas da tarde. Essa volta aí do futebol europeu, uma vitória do Paris Saint-Germain jogando dentro de casa, pagando 1,16 a cada real apostado, uma cotação aí até que interessante. Tem também outras partidas igual o Brest e Lyon. No caso, uma vitória do Lyon fora de casa, pagando 1,85 a cada real apostado. Tem também Auxerre e Mônaco, Clermont e Lille. Boas partidas também para você pegar e começar a apostar. O link da Sportpix.clube está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando sobre essa posição de lateral esquerdo que o Cruzeiro tem encontrado muita dificuldade, Desde a saída do Matheus Bidu, que vai jogar no Corinthians, tem surgido essa dúvida de quem vai ser esse jogador para essa função. E até mesmo o valor que o Corinthians negociou junto ao Guarani com o Matheus Bidu mostra que não seria uma tratativa muito difícil assim do Cruzeiro conseguir. Por quê? O Guarani aceitou 2,5 milhões de reais por 30% dos seus direitos econômicos, vai manter um percentual bem interessante, de olho em uma venda futura, e se o Corinthians quiser, ainda tem uma opção de mais 5 milhões de reais por 50% dos seus direitos econômicos. Então, diferentemente daquele valor à vista, que já seria de 7 milhões de reais na multa rescisória do Guarani, junto com o Cruzeiro, para o Corinthians foi um pouco mais fácil essa tratativa e o Cruzeiro bate cabeça nessa posição. Lateral esquerdo já foi especulado vários nomes, Teve também, por exemplo, o Nicolás, lá do futebol uruguaio, que o Nacional tem pedido um valor superior a esses 7 milhões de reais. Não seria fácil essa tratativa com o jogador do Nacional do Uruguai. Tem também outros nomes igual o Jorge, que foi especulado e assinou com o Fluminense. O Fluminense e o Palmeiras pagando parte dos seus vencimentos. Também é um jogador que eu acho que seria muito bom, mas tem um salário um pouco elevado, até se for para pensar para ser um lateral esquerdo, o Cruzeiro não teria tantas condições. E outro nome também que eu queria falar aqui nesse vídeo, o lateral esquerdo Paulinho, de 27 anos, lá do Midland, da Dinamarca. Eu trouxe para vocês entre os meses de outubro e novembro de que era um jogador que interessava ao Cruzeiro. Ele que vem chamando a atenção lá na Dinamarca nos últimos 3 anos e meio. Ele fez aí mais do que 135 partidas com 3 gols marcados e 7 assistências nesse período, É um dos titulares absolutos, tinha contrato ainda por mais 1 temporada e meia, então assim, meio que se ele não renovasse, o Midland poderia perder ele de graça daqui uma janela, Então acabou que teve essa renovação até o final de 2026, contrato longuíssimo aí do jogador, que deve ficar então no futebol da Dinamarca, Ele que jogou aqui no futebol brasileiro no Boa Esporte, no Santo André, no Bahia também, onde chamou a atenção em 2018 e 2019, com mais de 20 atuações pela equipe de Salvador, e foi negociado por 3 milhões e meio de reais.
Enfim, o Cruzeiro tem encontrado muita dificuldade nesse setor. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, algumas alternativas que o Cruzeiro poderia buscar no mercado, tanto aqui no futebol brasileiro, né? Quem sabe um lateral livre no mercado, outros que poderia chegar por empréstimo. Quero saber a sua opinião também aqui embaixo. Outro nome que foi especulado aqui no Cruzeiro é no caso do Lucas Esteves, né? Que foi um caso especulado, mas nunca houve um contato oficial. Ele vai jogar no Fortaleza para a próxima temporada. O Palmeiras tentava negociar ele em definitivo ou, por exemplo, ser aproveitado do time principal. Vai ser emprestado para o Fortaleza. Mais um nome bem interessante. Jogou 2 temporadas lá no Colorado Rapids dos Estados Unidos. Jogador de 22 anos. O Cruzeiro, assim, acho que também poderia ter entrado nesse negócio, mas agora segue com essa dúvida. Quem vai ser esse lateral esquerdo para 2023? Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o zagueiro paraguaio, o Bruno Valdés, que tem conversas avançadas com o América do México para rescisão do seu contrato de forma amigável. Por quê? O América tem encontrado problemas em relação a estrangeiros, né? O limite máximo do futebol, no caso do futebol mexicano, seria de 6 atletas. O América tem interesse em algumas outras contratações e poderia abrir mão do defensor, faltando esses 6 meses de contrato, o que poderia facilitar ainda mais a vinda do jogador. Informação lá do Central do Cruzeiro no Twitter, junto com o Fernando Esquivel, lá que cobre notícias do América do México, toda a informação de que o América está pronto para rescindir o contrato do Bruno Valdés, que tinha duração por mais 6 meses, né, até o final de junho de 2023. E assim, isso facilitaria bastante para o Cruzeiro, porque apesar dele ter 30 anos de idade, é um baita jogador, né? Jogou as últimas 3 Copa Américas pela seleção paraguaia. Na última temporada pelo América foram 32 partidas, 2 gols e 3 assistências. Na atual, que começou em julho, 8 partidas e 1 passe também nesse período. Zagueiro aí paraguaio que surgiu muito bem no Sol de América, no Cerro Porteño, e está no América desde 2016, lá no América do México. Zagueiro muito bom nas bolas aéreas, em bola parada. Por exemplo, em 2018 e 2019, ele foi o artilheiro do time com 47 partidas e marcou 13 gols. Isso mesmo, 13 gols mesmo sendo zagueiro. Então, na minha visão, um ótimo nome seria o Bruno Valdés, que pelo menos não vai ter que ter essa compensação financeira para sua saída, mas não acho que ele teria um salário baixo, tá? Na minha visão, chegaria com um salário altíssimo, próximo de uns 300, 350 ou até mais do que isso, bem próximo desse teto máximo da Raposa para o próximo ano. Por quê? Porque no futebol mexicano, ainda mais no América, sempre os valores de salários atrelados ao dólar, né? Então acho bem difícil ele receber 50 mil dólares, 40 mil dólares, que já daria 200, 250 mil reais, né? Então vamos ter que esperar um pouco, mas com conversas interessantes do Cruzeiro procurando o staff do jogador e também tendo esses avanços, né, nessa rescisão de forma amigável. Quero falar um pouco aqui com vocês. Será que seria uma boa opção? Quero ouvir também sua opinião aqui embaixo nos comentários. Acho que uma zaga ficaria bem interessante, né? O Bruno Valdés aí para fazer esse papel como um zagueiro central nesse trio de defesa do Cruzeiro. Muito bom mesmo o nome do jogador. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre essa informação do atacante uruguaio, o Merentiel, que de acordo com o jornalista Diego Firmino, que cobra informações do time de São Paulo, disse aí que o Cruzeiro e outros times do Brasil, do futebol argentino e do futebol mexicano têm interesse na contratação do atacante para a próxima temporada. Se fosse para negociar o atleta, o Palmeiras estaria pedindo um valor próximo dos 3 milhões de dólares, 15 milhões de reais aproximadamente. Então não seria uma tratativa barata pelo jogador. No caso, até o Nicola destacou que poderia sim ter um empréstimo, mas, por exemplo, se tivesse vários times interessados no empréstimo, o Palmeiras sem dúvidas vai esperar. Você tem 5 times aqui querendo ele por empréstimo. Todas seriam boas opções para mim, para o jogador. Quem sabe algum desses não possam oferecer, né, um valor pela compensação financeira e o passe em definitivo do atleta, que eu acho que deve ser esse o atual momento do Miguel Merentiel lá com o Palmeiras. O atual camisa 9 da equipe, que tem 26 anos de idade, joga aí realmente como centroavante, uma posição que o Cruzeiro tem buscado no mercado. Quem sabe com um acordo já com Wesley não poderia facilitar essa venda do jogador, que na minha visão joga bem, é um bom nome sim, e só está de saída do Palmeiras, ao invés do Rafael Navarro, por exemplo. Por quê? Porque o Merentiel não foi bem, né? 10 jogos no Brasileirão, marcou 2 gols apenas, foi comprado por um valor próximo dos 16 milhões de reais, que é o mesmo valor que ele quer, que o Palmeiras quer para essa venda em definitivo do jogador. Até teria um lucro, né? Porque parece que só custou 11 milhões, 12 milhões no total dos cofres do Palmeiras. Então, o Merentiel, por ser uruguaio, o Palmeiras já tem 6 estrangeiros, né? Então,
teria que fazer um revezamento, poderia, quem sabe, ter um empréstimo do jogador, que aqui no Brasil o Curitiba é outro time interessado, além também do Red Bull Bragantino. Ele que se destacou bastante pelo Defesa e Justiça da Argentina na temporada passada de 2021, 16 partidas em 57 jogos. Nesse ano de 2022, nos primeiros 6 meses do ano, jogou por lá também 20 partidas, 9 gols marcados. Quero saber a sua opinião. Se você aceitaria, no caso o Merentiel aqui no Cruzeiro, se já viu alguns lances do jogador também, que fez alguns gols no Brasileirão, 2 gols marcados nesses 10 jogos, mas uma questão que poderia facilitar essa saída do atacante seria justamente essa questão de ser um estrangeiro. O uruguaio aí também não chegou a trabalhar com o Pesolano, mas por ser uruguaio também poderia facilitar um pouco mais a vida do Cruzeiro. Quero saber se você concorda comigo, discorda, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar nós a chegar a essa meta aqui de 37 mil inscritos no YouTube ainda nesse ano de 2022. Então conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar também aqui na tela final outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal para vocês, de notícias do mercado da bola no decorrer dessa terça-feira, e o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube para você pegar e começar a apostar. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!